Você já notou como, às vezes, à medida que os anos passam, certas pequenas manias parecem se instalar em nossas vidas, quase sem que a gente perceba, comportamentos que, talvez, não existiam antes ou eram muito menos evidentes. Atitudes que podem sutilmente, sem intenção, afastar as pessoas que amamos, ou nos impedir de desfrutar plenamente de cada momento, é uma realidade dolorosa, mas verdadeira, que muitos de nós, à medida que envelhecemos, começamos a manifestar certas posturas que, embora não sejam intencionais, podem acabar nos isolando ou tornando nossas interações menos ricas e prazerosas. Não estou falando de grandes falhas de caráter, mas de pequenas manias, quase invisíveis, que se instalam devagar. Muitas vezes, olhamos ao redor e percebemos pessoas próximas talvez se tornando um pouco mais fechadas, um pouco mais teimosas, ou até mesmo com uma certa negatividade que antes não existia. E o mais surpreendente é que muitas vezes somos nós mesmos a cometer estes pequenos deslizes, sem que a gente sequer perceba. Mas a boa notícia é que podemos mudar isso. A verdade é que a idade nos traz sabedoria e experiência. Mas também pode trazer alguns comportamentos menos charmosos, se não estivermos atentos. Neste vídeo, vamos desvendar 9 desses comportamentos que muitas pessoas, sem saber, acabam fazendo mais à medida que envelhecem. O mais importante é que não vamos apenas apontá-los, mas vamos descobrir juntos como podemos gentilmente reconhecê-los em nós mesmos e, o mais importante, aprender a pará-los. São pequenas mudanças que podem fazer uma diferença gigantesca na sua felicidade, nos seus relacionamentos e na maneira como você vive cada novo dia. Prepare-se, porque algumas dessas revelações podem surpreender você. E eu garanto que você vai querer assistir até o final para algo que vai realmente mudar sua perspectiva. Vamos começar com o primeiro desses comportamentos que muitas vezes se esconde à vista de todos, a arte de reclamar e ver o lado ruim em tudo. A gente sabe que a vida não é só um mar de rosas. Não é mesmo. Existem desafios, dores, perdas, e é absolutamente normal desabafar. Conversar sobre o que nos aflige. Mas tem uma linha tênue entre desabafar e se tornar uma pessoa que só enxerga o lado negativo das coisas, que reclama constantemente, que encontra um problema para cada solução. E, infelizmente, esse é um comportamento que, com o tempo, pode se intensificar sem que a gente perceba. Começa com uma insatisfação aqui, uma crítica ali, e de repente, tudo vira motivo de queixa. O tempo está ruim, a comida não está boa, o jovem de hoje não sabe de nada, o governo... Ah, o governo? Pense um pouco quando você se encontra com amigos ou familiares. Qual é o tom geral das suas conversas? Você é aquela pessoa que traz a energia da alegria, da gratidão, da curiosidade, ou você é quem sempre encontra algo para criticar ou lamentar? A gente se acostuma tanto com certos padrões de pensamento que nem percebe o peso que essa negatividade pode ter. Não só para quem está perto, mas principalmente para nós mesmos. Reclamar constantemente não resolve os problemas. Apenas os amplifica na nossa mente e no ambiente ao redor. É como uma nuvem escura que paira, impedindo o sol de brilhar. Para combater isso, a primeira coisa é a conscientização. Comece a prestar atenção em suas próprias falas. Se pegue no ato de reclamar, pergunte a si mesmo: isso que eu estou expressando realmente muda alguma coisa ou estou apenas reverberando algo negativo? Uma prática maravilhosa e simples é o exercício da gratidão. Todos os dias, antes de dormir ou ao acordar, liste mentalmente ou anote 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser a xícara de café quente, o sorriso de um neto, o dia ensolarado, a saúde para caminhar,
No começo pode parecer um pouco forçado, mas com a prática, seu cérebro começa a ser treinado para buscar o positivo, em vez de focar apenas no que falta ou no que está errado. Outra dica de ouro é mudar o foco da conversa. Se alguém começa a reclamar, ou se você se pega reclamando, tente redirecionar a energia. Por exemplo, se alguém diz "que tempo chato", você pode responder "é verdade, mas olhe como a chuva deixou as plantas mais verdes. E é uma ótima desculpa para ficar em casa e ler aquele livro que eu estava querendo." Não se trata de negar a realidade, mas de encontrar uma perspectiva diferente, um ponto de luz, mesmo nas situações mais cinzentas. Lembre-se, a alegria não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles com o coração leve. A prática constante de buscar o bem muda a sua percepção e, consequentemente, a forma como as pessoas interagem com você. Elas serão naturalmente atraídas pela sua leveza e otimismo. Seguindo para o nosso segundo comportamento, a teimosia disfarçada de experiência. A experiência, ela é uma das maiores riquezas que a idade nos oferece. Anos e anos de vivências, de acertos e erros, de aprendizados. Mas, às vezes, essa riqueza pode vir acompanhada de uma teimosia sutil, um apego inflexível às próprias ideias e métodos, disfarçado de "eu já vi de tudo" ou "no meu tempo era assim". É a dificuldade em aceitar novas formas de pensar, novas tecnologias, novas opiniões, mesmo quando elas trazem soluções melhores ou mais eficientes. Você já se pegou dizendo isso não vai funcionar, antes mesmo de tentar. Ou talvez, na minha época, a gente fazia diferente e dava certo, sem considerar que os tempos mudaram esse comportamento. Embora possa parecer uma forma de segurança ou sabedoria, muitas vezes fecha as portas para o novo, para a inovação, para a conexão com as gerações mais jovens que trazem perspectivas frescas. A verdade é que o mundo está em constante evolução, e a capacidade de se adaptar é uma das chaves para uma vida plena e feliz em qualquer idade. Permanecer aberto a aprender, a ouvir, a experimentar. É um elixir para a mente e para o espírito. Para quebrar essa rigidez, comece a praticar a escuta ativa e a curiosidade genuína. Quando alguém apresentar uma ideia nova ou uma forma diferente de fazer algo, em vez de rejeitar de imediato, faça perguntas. Como isso funciona? Quais são os benefícios que você vê? Pode me explicar mais sobre isso? Demonstre interesse em compreender. Mesmo que no final você não concorde, o simples ato de ouvir, sem julgamento, já abre um canal de comunicação valioso e mostra respeito pela perspectiva do outro. Experimente também sair da sua zona de conforto em pequenas doses. Nunca usou um aplicativo de banco? Peça ajuda a um neto ou um amigo para aprender. Acha que não serve para cozinhar algo novo? Escolha uma receita simples e se aventure na cozinha. Acha que uma opinião diferente da sua está completamente errada? Tente entender o ponto de vista do outro, como se fosse um quebra-cabeça que você precisa montar. Essa disposição para tentar coisas novas, para se permitir aprender, para ver o mundo com os olhos de quem ainda tem muito a descobrir. É incrivelmente rejuvenescedora. Ela não só expande seus horizontes, mas também o torna uma pessoa muito mais interessante e acessível para todos ao seu redor. Agora, vamos falar do nosso terceiro ponto, o microfone ligado e a dificuldade de passar a palavra. Sabe aquela situação em que a conversa se transforma em um monólogo? E uma pessoa parece ter um microfone invisível ligado, falando, 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 sem dar muito espaço para os outros. E muitas vezes, o tema central é sempre o passado, as histórias de antigamente, as próprias glórias e desafios.
Embora nossas histórias sejam preciosas e nossa experiência de vida seja um tesouro, existe um ponto em que a gente pode, sem querer, acabar monopolizando a atenção, transformando um diálogo em uma apresentação individual. Não me entenda mal. Compartilhar memórias é lindo e importante. É como passamos o legado, as lições aprendidas. Mas quando isso se torna a tônica principal de todas as interações, e o espaço para que os outros falem sobre seus presentes, seus desafios, suas alegrias se fecha, a gente acaba perdendo a oportunidade de se conectar verdadeiramente com quem está à nossa frente. A conversa vira uma via de mão única. E a pessoa do outro lado pode se sentir desvalorizada, não ouvida e até mesmo um pouco entediada, por mais que te ame. Para reverter isso, o segredo é a arte de ouvir de verdade. E ouvir não é apenas esperar sua vez de falar. É prestar atenção genuína ao que o outro está dizendo. Fazer perguntas, demonstrar interesse quando você se encontra em uma conversa. Faça um pequeno exercício mental, conte até 3 antes de responder. Dê um tempo para que a outra pessoa conclua seu pensamento. E para que você formule uma resposta que não seja apenas uma ponte para a sua próxima história, mas uma reação ao que foi dito. Pergunte sobre a vida das pessoas. Como foi o seu dia hoje? O que você está lendo? Qual foi a coisa mais interessante que aconteceu com você esta semana? E o mais importante, ouça as respostas com interesse. Tente se aprofundar um pouco no mundo do outro. Quando você compartilha uma história do passado, tente conectá-la com o presente da pessoa, ou com um tema atual que seja de interesse de todos. Por exemplo, em vez de apenas contar, na minha época o trabalho era X, você pode dizer, isso me lembra de como as coisas mudaram. Hoje vocês enfrentam desafios e, como vocês lidam com isso, assim. Você transforma a sua experiência em uma ponte para uma conversa mais rica e bidirecional. Lembre-se, os melhores relacionamentos são construídos na troca, onde todos têm a chance de se expressar e se sentir importantes. Esses são comportamentos que podem pesar muito em nossa jornada. Mas ainda temos mais alguns pontos cruciais para explorarmos juntos. E eu garanto que os próximos insights podem ser alguns dos mais reveladores para você. Vamos agora para o 4º comportamento, a armadilha do vitimismo e da autocompaixão excessiva. Muitas vezes, com o passar dos anos, enfrentamos perdas, doenças, limitações físicas e é natural sentir tristeza, frustração e até mesmo um pouco de pena de si mesmo, de vez em quando. Mas há um perigo sutil em deixar que essa tristeza se transforme em uma mentalidade de vitimismo, onde nos vemos constantemente como vítimas das circunstâncias, das pessoas ou da própria idade. É quando a gente começa a culpar o mundo lá fora pelos nossos problemas, a se fechar em uma bolha de autocompaixão que nos impede de buscar soluções ou de ver as oportunidades que ainda existem. Essa mentalidade se manifesta em frases como: eu não consigo porque sou velho. Ninguém me ajuda. É sempre comigo que as coisas ruins acontecem. Ela nos rouba a agência, a capacidade de agir e de tomar as rédeas da nossa própria vida, quando nos colocamos na posição de vítima. Ficamos à espera de que os outros nos salvem, nos resolvam os problemas, ou simplesmente sintam pena de nós. E, embora a empatia seja importante, a verdade é que essa atitude acaba afastando as pessoas, pois elas podem se sentir impotentes para ajudar ou esgotadas por tanta negatividade. A energia do vitimismo é pesada e pouco convidativa. Para sair dessa armadilha, o primeiro passo é assumir a responsabilidade pelas suas emoções e reações. Não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos a isso. Em vez de perguntar,
Por que isso aconteceu comigo? Tente perguntar: o que posso aprender com isso? Ou o que posso fazer agora para melhorar a situação? Mesmo que seja um pequeno passo, isso não significa negar a dor ou a dificuldade, mas sim focar na sua capacidade de resiliência e de superação. Uma ótima ferramenta é a prática da autoafirmação e do empoderamento. Lembre-se das suas conquistas, das suas forças, das vezes em que você superou grandes desafios na vida. Anote-as, se for preciso, quando sentir a tentação de se vitimizar. Troque o pensamento por uma lembrança de sua força. Além disso, procure ativamente por soluções e recursos. Se você enfrenta uma limitação, pesquise sobre ajudas. Adapte seu ambiente. Converse com profissionais. Não espere que a solução venha até você. Vá ao encontro dela. Cultivar uma mentalidade de gratidão e de proatividade, em vez de focar no que não se tem ou no que deu errado. É libertador e abre portas para novas possibilidades e um bem-estar genuíno. Vamos agora para o quinto comportamento: dar conselhos não solicitados e o excesso de crítica. Nós, que já vivemos um bocado, acumulamos um vasto conhecimento e experiência. Não é mesmo? E é natural querermos compartilhar essa sabedoria com quem está começando ou enfrentando desafios. Mas existe uma diferença crucial entre oferecer ajuda quando pedida e simplesmente despejar conselhos não solicitados, acompanhados de críticas, muitas vezes veladas ou até mesmo diretas. Esse é um comportamento que, com o tempo, pode se tornar mais frequente e que pode, sem intenção, fazer com que as pessoas se sintam diminuídas, não respeitadas em suas escolhas, ou até mesmo incapazes. Quantas vezes você já se viu corrigindo um filho, um neto ou um amigo sobre a forma como eles fazem algo, mesmo que não tenha sido solicitado? Ou talvez criticando sutilmente suas escolhas de vida, suas roupas, a maneira como cozinham. Mesmo que isso não lhe afete diretamente, embora a intenção possa ser boa, a de ajudar, de guiar, de proteger, a forma como isso é feito pode ser percebida como um julgamento. As pessoas, especialmente os adultos, valorizam sua autonomia e sua capacidade de tomar decisões. Sentir-se constantemente sob escrutínio ou como se precisassem de permissão para viver suas vidas pode levar a ressentimento e ao distanciamento. Para mudar isso, o segredo é a pergunta antes da afirmação, antes de dar um conselho. Pergunte: você gostaria de uma sugestão sobre isso? Ou posso compartilhar algo que funcionou para mim nessa situação? O simples ato de pedir permissão já demonstra respeito e abre espaço para que a pessoa aceite seu conselho de forma mais receptiva. Ou para que ela diga não, obrigado, o que também deve ser respeitado. Outro ponto fundamental é trocar a crítica pela curiosidade e pelo incentivo. Em vez de dizer, você devia ter feito de outro jeito, tente, como você chegou a essa ideia? Me conte mais sobre o seu processo. Em vez de apontar falhas, elogie o esforço, o aprendizado, foco no positivo. Se você realmente vê algo que pode ser problemático e sente que precisa intervir, escolha suas batalhas com sabedoria. Pergunte a si mesmo: isso realmente importa? É um perigo real ou apenas uma preferência minha, se for algo sério? Aborde a situação com gentileza e empatia, expressando sua preocupação de forma carinhosa, sem julgamento. Lembre-se, o amor e o respeito criam pontes, enquanto a crítica excessiva constrói muros. E o nosso sexto comportamento, o isolamento sutil e a fuga dos encontros sociais. Conforme envelhecemos, o círculo social muitas vezes se modifica. Amigos podem se mudar. Alguns podem nos deixar.
e as responsabilidades de trabalho diminuem, o que pode naturalmente reduzir as oportunidades de interação. Contudo, existe um comportamento que pode se intensificar e que é importante notar a tendência sutil de se afastar dos convites sociais, de encontrar desculpas para não sair de casa, de diminuir o esforço para manter as conexões. Não é uma reclusão forçada, mas uma preferência gradual pelo aconchego do lar, que, se não for equilibrada, pode levar a um isolamento profundo e à solidão, impactando seriamente a saúde mental e física. Essa preferência pelo recolhimento pode começar de forma inocente. Estou cansado demais hoje. Ah, a viagem é longa. Prefiro ficar lendo um livro. E, claro, tudo isso é válido, mas quando se torna a resposta padrão para a maioria dos convites, perdemos a riqueza das trocas humanas, a alegria de novas experiências, a sensação de pertencimento que é vital para nosso bem-estar. A interação social não é apenas uma distração. Ela estimula a mente, combate o estresse e até melhora a função cognitiva, a solidão. Por outro lado, pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar. Para reverter essa tendência, o primeiro passo é reconhecer a importância das conexões sociais. Entenda que não é um luxo, mas uma necessidade. Depois, proponha-se a dizer sim para pelo menos um convite por semana ou quinzena. Mesmo que você não sinta total vontade no início, às vezes, o maior esforço é apenas o de sair de casa, uma vez lá. A alegria de estar com as pessoas geralmente supera qualquer relutância inicial. Pode ser um almoço com um amigo, uma visita aos netos, uma atividade em grupo na igreja ou no centro comunitário. Além de aceitar convites, seja proativo em criar oportunidades de socialização. Que tal ligar para aquele amigo que você não vê há um tempo e propor um café? Ou se voluntariar para alguma causa que você acredita? Onde você certamente conhecerá pessoas novas com interesses em comum. Considere também atividades em grupo, como aulas de dança, de artesanato ou grupos de leitura. Não precisa ser algo grandioso. Pequenas interações regulares já fazem uma enorme diferença. O mundo está cheio de pessoas maravilhosas esperando para se conectar com você. E o passo inicial é nosso. Agora, vamos falar sobre o sétimo comportamento, a rigidez das rotinas e o incômodo com imprevistos. É natural que, com a idade, a gente crie rotinas que nos trazem conforto e segurança. Saber o que esperar do dia, ter horários definidos, pode ser muito bom. No entanto, quando essa necessidade de rotina se torna excessiva, a ponto de qualquer pequena alteração ou imprevisto causar um grande estresse, irritação ou frustração, pode nos aprisionar e afastar a espontaneidade e novas experiências. Imagine um passeio em família que precisa ser ligeiramente ajustado, e isso gera um descontentamento enorme, ou um amigo que precisa atrasar 15 minutos. E a reação é de raiva. Essa rigidez com o tempo, com os planos, pode nos impedir de desfrutar do momento presente e de nos adaptar às inevitáveis surpresas da vida. A vida é fluida, e esperar que tudo corra sempre conforme o planejado é uma receita para a constante decepção. Para cultivar mais flexibilidade, comece a praticar a aceitação do que não pode ser controlado. Existem coisas que simplesmente fogem ao nosso controle, e lutar contra elas apenas nos causa sofrimento, em vez de se irritar com um atraso. Por exemplo, tente usar esse tempo extra para algo prazeroso, ler um pouco, ouvir uma música, observar as pessoas. Transforme o problema em uma pequena pausa. Uma técnica útil é introduzir pequenas doses de espontaneidade na sua rotina. Que tal, de vez em quando, mudar o horário do almoço ou escolher um caminho diferente?
Pequenas interrupções intencionais ajudam o cérebro a se acostumar com a ideia de que o inesperado não é uma ameaça, mas pode ser uma aventura. Encontre um equilíbrio saudável entre a estrutura que nos dá segurança e a flexibilidade que nos permite desfrutar da riqueza e imprevisibilidade da vida. Vamos para o 8º comportamento, o desleixo sutil com a aparência e o autocuidado. Às vezes, à medida que os anos avançam, e com menos compromissos formais ou a rotina de trabalho, podemos cair na armadilha de um certo desleixo com a nossa própria aparência e com os pequenos rituais de autocuidado. Não estou falando de vaidade excessiva, mas sim de uma diminuição da atenção que dedicamos a nós mesmos. Deixar de se arrumar para sair. Usar as mesmas roupas por vários dias. Negligenciar a higiene pessoal em pequenos detalhes. Esse comportamento, muitas vezes, não é uma questão de falta de recursos, mas de uma perda gradual do entusiasmo ou da motivação para se cuidar. A gente pensa, para que me arrumar se não vou a lugar nenhum especial? Mas a verdade é que o autocuidado não é para os outros. É para nós mesmos. É um ato de amor próprio, de respeito. Negligenciar esses aspectos pode levar a uma queda na autoestima, na autoconfiança e pode até mesmo sinalizar para os outros uma certa desvalorização de si. Além disso, a higiene e o cuidado pessoal estão diretamente ligados à nossa saúde geral. Para resgatar esse brilho, comece a ver o autocuidado como uma rotina de bem-estar essencial. Não é sobre seguir tendências, mas sobre se sentir bem na sua própria pele. Que tal escolher uma roupa que você gosta, mesmo que seja para ficar em casa? Faça um penteado diferente, um toque de perfume. Pense em pequenas ações que te façam sentir mais arrumado e confiante. Crie rituais diários de carinho consigo mesmo. Pode ser um banho relaxante, hidratar a pele, arrumar o cabelo. Não encare isso como uma obrigação, mas como um momento seu, de conexão e atenção plena ao seu corpo. Lembre-se que se cuidar por fora, muitas vezes reflete como nos sentimos por dentro. Quando nos olhamos no espelho e gostamos do que vemos, nossa energia muda. É um investimento em sua própria felicidade e vitalidade. Por fim, chegamos ao nosso 9º comportamento, a fofoca e o julgamento alheio sem filtros. Este comportamento, infelizmente, pode se tornar mais prevalente com o tempo, especialmente quando nos encontramos em círculos sociais onde as conversas giram em torno da vida alheia, a fofoca e o hábito de julgar os outros sem o devido cuidado. É fácil cair na tentação de comentar sobre a vida de vizinhos, amigos distantes, sem conhecer a história completa, ou com base em suposições. E, pior ainda, transformar essas conversas em um palco para críticas e julgamentos negativos. A fofoca, embora possa parecer uma forma inofensiva de socialização, na verdade, envenena o ambiente. Ela cria desconfiança, mágoa, e nos impede de construir relacionamentos genuínos e baseados na empatia. Quando participamos de fofocas, estamos não só falando mal de alguém, mas também mostrando aos que nos ouvem que somos capazes de fazer o mesmo com eles. Isso gera um clima de insegurança e superficialidade nas relações. Focar na vida alheia nos desvia de olhar para a nossa própria vida, para os nossos próprios desafios e oportunidades. Para se afastar desse comportamento, o primeiro passo é a conscientização sobre o poder das suas palavras. Pergunte-se: isso que eu estou prestes a dizer é verdadeiro, é gentil, é necessário, é útil? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, talvez seja melhor não dizer. É o filtro de 3 peneiras de Sócrates. Desenvolva a empatia e a compaixão. Antes de julgar, tente se colocar no lugar do outro.
Lembre-se que cada pessoa tem sua própria história. Em vez de criticar, tente entender. Se a conversa começar a pender para a fofoca, tente gentilmente redirecionar o assunto para algo mais positivo e construtivo. Você pode dizer algo como: prefiro não comentar sobre isso. Mas falando em outra coisa, o que você achou daquele evento X ao fazer isso? Você não só se protege da energia negativa, mas também estabelece um padrão para suas interações. Escolher elevar a conversa em vez de rebaixá-la é um sinal de maturidade e inteligência emocional. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 9 comportamentos que, sem que a gente perceba, podem se intensificar com a idade e nos afastar da plenitude que merecemos. Conversamos sobre a reclamação constante, a teimosia, o hábito de monopolizar as conversas, o vitimismo, o excesso de conselhos e críticas, o isolamento social, a rigidez das rotinas, o desleixo com o autocuidado e a fofoca. Eu sei que pode parecer muita coisa para mudar, mas a vida é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Ninguém é perfeito. O importante é ter a consciência e a disposição de olhar para si mesmo com carinho e decidir que, sim, podemos ser uma versão ainda melhor de nós mesmos. A cada novo dia, pequenas mudanças consistem em grandes transformações. Talvez você se identificou com um ou 2 desses comportamentos, ou mais, não importa. O que importa é que agora você tem a chave do autoconhecimento e as ferramentas para construir uma vida mais leve, conectada e alegre. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde, felicidade e na qualidade dos seus relacionamentos. Não subestime o poder de um sorriso genuíno, de uma escuta atenta, de um elogio sincero, ou da disposição para se adaptar e aprender algo novo. A vida continua sendo uma aventura maravilhosa, e você merece vivê-la com todo o seu potencial, irradiando a sua melhor essência para o mundo. Eu adoraria saber qual desses pontos mais ressoou com você. Você já notou algum desses comportamentos em si mesmo ou em alguém que conhece? Que dicas você tem para lidar com eles? Compartilhe seus pensamentos e suas experiências nos comentários abaixo. A sua perspectiva é muito valiosa e pode ajudar outras pessoas em nossa comunidade. Se este vídeo trouxe algum valor para você, se ele te fez pensar ou te inspirou a fazer uma pequena mudança, por favor, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar criando conteúdo que pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Continue vivendo a sua melhor vida em cada idade, com sabedoria, com amor e com a leveza de quem sabe que a verdadeira beleza está em quem somos, e não apenas nos anos que temos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.